Desde logo, este livro nasce como um teste, como curiosidade sobre mim próprio. Será que, tendo escrito sempre textos subordinados, não é? Um constitucionalista é um tipo que escreve textos subordinados à Constituição. Portanto, embora possa ser uma criatura, enfim, imaginativa, tem uma baliza, tem um quadro. Não pode fugir desse quadro, então não é um constitucionalista, é outra coisa qualquer. É uma colega minha da Assembleia, cujo nome não cito. Neste caso, tratava de saber se a escrita ficcional, portanto livre, estava ao alcance de alguém que praticou toda a vida uma escrita subordinada. De vários tipos, mas sempre subordinada. E, portanto, não sabia. Quando comecei, não sabia. E, aliás, se entendesse que a escrita não subordinada me era de tal forma hostil, ou que eu me sentia de tal forma desconforme e desconfortável nela, eu, por exemplo, faria delete, e desaparecia o meu pesadelo e essa minha descoberta, que também não seria causa morte, não é assim próprio. Agora, a primeira mensagem que eu julgo que este livro traz é para toda a gente. Agradeço a vossa presença neste dia, ainda por cima, bastante bizarro, em todas as vossas distintas identidades e com as histórias que me ocorrem quando olho cada um e cada uma de vós. A mensagem é esta, e é uma mensagem basicamente democrática, que eu acho que não está em Portugal suficientemente martelada, discutida, que é a ideia de que eu peço imensa desculpa aos grandes escritores. Não tive coragem para lançar isto sem pedir a um escritor meu amigo que analisasse aquilo que eu chamei a carpintaria. E a minha dúvida básica, está bem, eu escrevo aqui umas coisas, mas tem a carpintaria, que eu acho que é o mínimo que o leitor pode exigir a quem se apresenta a dizer: olha, escrevi uma peça de ficção. Então, está bem, ok, fazes o favor de escrever e ler em tua casa e não nos aborreças com isso. É um direito, não é? Portanto, eu pedi, desde logo, desculpa aos grandes autores, à Agostina, seguramente, que é citada com reverência merecida, mas não só, porque mergulhei muito fundo nos brasileiros, nos autores brasileiros, e o poder enorme, torrencial de criação que têm é devastador e magnífico. Portanto, é um prazer infindável, de facto. Mas dizendo assim, mas nós também existimos. O nós quem é? O nós são os cidadãos comuns. Uma coisa que hoje em dia está a ser altamente divulgada na internet são plataformas de escrita corrente de pessoas correntes, ou até de pessoas com uma formação literária bastante refinada, que nunca ousaram dar o passo seguinte, que é passar do estudo e da leitura à escrita. Em qualquer das modalidades, ficção, poesia, etc. Mas, sobretudo, nisto, histórias de pessoas. Provavelmente o melhor que nós temos todos é histórias. Vivemos-las, sofremos-las, somos capazes de evocá-las enquanto fomos capazes, do ponto de vista, digamos, das capacidades cerebrais, e, portanto, contá-las é um direito. E nós não temos, constitucionalmente, nem precisamos nenhum direito à escrita, porque já lá temos o direito à criação, não precisamos estar a martelar a Constituição para lhe editar grosas e arrobas de artigos e novos direitos. Mas este direito à criação literária, à ficção ou à reinvenção do real, em qualquer modalidade, sob forma de diário de viagem, de blog, que no fundo é uma forma que na cultura anglo-saxónica está ligada precisamente ao registro. Só isto, o registro. De experiências, de emoções, de sonhos, em vários sítios, em várias formas. É um direito muito importante e é enriquecedor para a sociedade. Eu, francamente, além de ter revisitado clássicos dos mais diversos momentos, incluindo os da época greco-romana, ou, como dizia há bocado um ilustre poente na Assembleia da República, os da escolástica, aludindo ao Santo Agostinho, portanto, erradamente, etc. Portanto, além dessas visitas, há histórias de gente vulgar que nos trazem contributos realmente espantosos. E eu, francamente, reflito neste livro, vai ter conhecido gente vulgar, gente de grande humildade, gente que nós não imaginamos como é que consegue viver, com o rendimento que tem e com a vida que tem. Que vida tem? Como é que podemos chamar vida àquela privação radical de direitos e àquela vivência básica a níveis realmente desprovidos de tudo o que temos aqui, por exemplo. A memória das culturas passadas, a capacidade de fazer música, de interagir com gente culta,
que é um privilégio formidável. E como tive ocasião, eu, de discutir filosofia com um homem cuja função era cavar e guardar e colher cacau, que é uma das tarefas mais brutais e difíceis que provavelmente há no mundo, descontadas as sweatshops de alguns países, etc., fiquei absolutamente fascinado por ver que esse tipo me colocava as questões primordiais da filosofia. E me perguntava, quando teve um acidente, e em que, enfim, consegui de alguma maneira ajudá-lo a recuperar, indo ao hospital, e pondo na ordem uma corja de médicos absolutamente incompetente do Hospital Regional de Ilhéus, o tipo fazia-me as perguntas primordiais. Posso, agora que perdi a minha capacidade maior, ou seja, o homem tinha tido uma hemorragia, tinha tido uma hérnia, portanto não era uma questão dramática, mas para um homem que vive da força, que vive de carregar arrobas às costas, uma hérnia é o fim da carreira. E, curiosamente, a história que eu quis contar é uma história de um stress pós-traumático, que pode acontecer a qualquer um, num país onde há um choque de desemprego todos os dias, para um número, enfim, esmagador de pessoas. Essa interrupção, esse corte, e agora o passado já não é, e agora já não tenho isto, e agora não sei o que terei. Portanto, essa incerteza sobre se somos capazes de sobreviver num contexto hostil é uma coisa terrivelmente importante. Portanto, nós precisamos de mais gente a escrever, e mais gente que não tenha medo de escrever, mais gente que ouse dar a cara escrevendo. Podemos ter êxito, podemos ter um fracasso, paciência, logo se verá, e nessa matéria há que facilitar a edição. Não é para dizer que os editores não são precisos, pelo contrário, são precisos, mas há muitas formas de visibilização e de edição. Portanto, o livro é basicamente um manifesto democrático, escondido, de ter uma tendência para estas coisas, não é? Porque já o roteiro prático da internet era um manifesto a favor da internet livre, contra o ambiente de ignorância digital e contra o autoritarismo do período cavaquista governamental. Mas, enfim, a política estava nas entrelinhas, estava disfarçada, aquilo parecia um manual de cozinha para usar a Vivi, e tinha que parecer assim para poder ser neutro e poder ser utilizado por qualquer um. Uma vez que fui, desde entregá-lo ao Cardeal Patriarca até entregá-lo aos meus diversos amigos de todos os quadrantes, foi isso que eu fiz. Portanto, uma ideia democrática que é de facto um bocado evangélica, não é? Portanto, um dia eu tenho que tratar disto a outro nível. Que raio de tineta é esta de me armar em evangelista? Quer dizer, tentando arranjar o evangelho e depois batendo e deixando a pobre Ana Sá Lopes, de facto, dava-lhe secas absolutamente monumentais, mas estava convencido que os jornalistas iam ter um papel decisivo. Não, mas nós é que éramos estúpidos. O José Magalhães é que estava à frente do seu tempo. Nós éramos burros. Nós estávamos quer dizer, era a ignorância nossa. Isso, aliás, não está provado neste momento. Mas foi um momento genial isso. Mas eram secas. Mas eram... Não, eram realmente. Mas nós estávamos completamente cegos. Nós estávamos completamente cegos nessa época. Se calhar por isso temos agora os problemas que temos. Pois. Isso também não. Nós sempre fomos professor e nós éramos. Não há qualquer dúvida sobre isso. A conclusão é esta. Mas eu compreendo isso, mas o meu problema aqui era, selecionado um tema, havendo uma história, talvez para contar, que eu gostaria de vos dizer, alinhar, não se trata de uma biografia. E, no entanto, não teria escrito isto se não tivesse ido à Costa do Cacau, no ano da graça de 2011, num ano de perda de eleições e, portanto, num ano de adaptação, uma situação nova e, obviamente, uma situação hostil. E, ao escolher este tema e este cenário, talvez eu tenha decidido fazer alguma terapia à custa dos outros. Ou seja, contar uma experiência, contá-la com a liberdade que a biografia não tem, contá-la com a possibilidade de fazer aquele raciocínio ótimo. E se o protagonista fosse, num instante, em Itacaré, com uma enfermeira paulista que faz yoga e que encontra em circunstâncias singulares, é a sobrinha da amante amiga do personagem e tal. O personagem é um bocadinho dissoluto de costumes, ou essas fronteiras dissolveram-se, porque tendo um casamento morto e terminal, que ele descreve até a agonia, também não se acantona no ascetismo do Papa Francisco. Portanto, ele, enfim, procura olhar à volta.
Mas acho que ao fazê-lo de maneira, enfim, não estritamente descritiva, houve a possibilidade de conceber situações que eu, por exemplo, nunca vivi, mas que são perfeitamente cinematográficas. Não quero tranquilizar-vos também. O homem de Lés é um homem honesto. Ia chegar neste momento. Eu não sou o Rodrigo Menezes. Não, eu não sou o Rodrigo Menezes. Nem a Madame Bovary. Não sou a Madame Bovary. Mas agora reparem, quando o tipo escreve isto, um tipo telefona à mulher, depois terão paciência, páginas 100 seguintes, é um caso, telefona à mulher e tal, está atrapalhadíssimo, uma conversa de treta, fica contente por ela não ter desligado o telefone na cara, o que significa que tinha uma relação bastante dura, e fica contentíssimo porque ela não vem do sítio onde está, depois de verão, não vai reinfetar-lhe a vida, vai continuar lá com as amigas, as coroas, todas sexagenárias, felicíssimas à espera de um mestre de yoga, de outra coisa qualquer, etc, etc. E depois o tipo chega, e esta é a minha tentativa, eu adorei sempre cinema, ver cinema, e até alguns momentos fazer cinema, quando chegou ao pequeno duplex de Vânia do Pontal, já era noite. Abriu a porta e viu pela primeira vez Silvia. Abria a geladeira e estava completamente nua. Sem gritinhos, não sobressalto, olhou para o Rodrigo e deixou calmamente cair deixa eu adivinhar, você é o Rodrigo de Vani. Posto que se sentou e traçando a perna, começou a bebicar um iogurte. Ajustando-se automaticamente à ética nudista, Rodrigo deu por si a confirmar quem era, sem esbugalhar os olhos. De casaco já despido, abriu também a geladeira para tirar um suco de caju. Silvinha inspecionava com um ar de felino que olha de olho. Muitos segundos e iogurte depois, concluiu. Dri. Eu vou passar a chamar Dri. Na verdade, Drizinho. Bem, isto desperta no pobre do Rodrigo um verdadeiro horror, porque com uma mamã severa ele tinha sido educado contra os diminutivos. E depois há uma longa seca sobre os inhos e os itas na língua portuguesa, descrevendo as regras a que estamos sujeitos e descrevendo depois também essa coisa absolutamente horrível que são aqueles usos que tornam o português para uma língua tão excitante, sobretudo para franciosos e americanos, não é? Que é os nossos diminutivos, que variam, não é? Isto é que nós temos dificuldade em ensinar. Eu vi isso no contacto com gente de outras nacionalidades. É que, por exemplo, nas palavras terminadas R ou M também se emprega predominantemente desta forma. Lugarzinho, lugar maisinho, homenzinho. Para complicar, é preciso saber constatualizar para se conseguir atinar com o significado escolhido pelo emissor. Pode ser mais variado. Putinha, por exemplo, pode ser ternura ou agressão. Zita acontece ser também nome próprio. E depois segue-se uma zona mais à Porto, mais violenta, em que se saúdam as pessoas utilizando alguns fortíssimos palavrões e, portanto, a gente ensinar isto, por exemplo, ao Zimmler, o pobre do Quintanilha deve ter tido horas dificílimas a explicar estas coisas. Podia quase acabar se não quisesse dizer-vos mais duas coisas. Primeiro, claro, o que nos inibe mais quando estamos perante um exercício deste tipo é o facto de conhecermos os precedentes gloriosos. Ou seja, a Ana citou o Amis, mas nós podíamos citar todos centenas de autores que admiramos. Livros sobre amor, sobre morte, sobre casamentos terminais, sobre intimidade, sobre bandido. Mas Chico Pereira não quer que lê mais livros. Não, mas é que temos tudo isso e isso é inibidor. Ou seja, tende a ser inibidor. Quer dizer, o que é que eu vou acrescentar em matéria de adultério à Ana Karenina? Tem alguma coisa a acrescentar? Não, o que é que eu vou acrescentar ao amor de perdição? O que é que eu vou acrescentar em matéria de amor incestuoso aos malhas? O que é que eu vou... etc. Quando nós colocamos as questões assim, é o caminho da desgraça absoluta. Porque é o caminho que nos impede de dar o primeiro passo, o segundo e o terceiro, porque sabemos que houve um campeão olímpico que deu um salto gigantesco e que se pôs no Everest. Portanto, por esse caminho, eu digo às pessoas, não ir. Não estou a dizer todos que vamos para a aula de escrita criativa, mas também não faz mal nenhum, só pode fazer bem. Mas no caso concreto, eu passei por isto e passei vários meses a dizer não vale a pena. É um tema, o malandro baiano, por amor de Deus, quantos é que já escreveram livros absolutamente fabulosos, filmes brasileiros sobre os malandros baianos e as malandras baianas, etc, etc. Depois, livros sobre o envelhecimento.
desde a autoajuda até realidades ulbequianas, com erotismos forçados e a sua expressão mais ou menos pornô, em soft ou em hard. Abunda. Não, isso não pode ser, não vale a pena. Para isso nem técnico, coisa nenhuma. Não vale a pena. O que é que acabou por juntar as peças e fazer talvez o clique? Foi, por um lado, este pensamento democrático, que é o porque não, why not? É uma boa forma de, às vezes, abordarmos a tendência para a inércia e para o autoconforto, para a tal zona de conforto e tal. E também a ideia de que, mesmo nas piores circunstâncias, era interessante fazer uma reflexão sobre a vida, isto é, a vida que pode passar ao lado. Pode passar ao lado precisamente quando pode ser um tipo de uma esforçada ONG, pode ser um deputado, um senador, pode ser um farmacêutico, pode ser um antropólogo, pode ser o que quiserem, pode ser uma mulher a dias. Mas a vida, de facto, pode passar ao lado ou não passar ao lado. E ter uma quantidade enorme de coisas perfeitamente fantásticas, mesmo em circunstâncias, às vezes, economicamente drásticas e horríveis. Eu, precisamente, não compreendia a felicidade que vi em algumas pessoas, cujo nível de vida me parecia impressionantemente mau. Então, tentar ver como é que elas, apesar desse nível mau, e segundo os nossos critérios europeus, péssimo, conseguiam criar zonas, por exemplo, de prazer, ou zonas de interação, através de redes humanas, de uma vastidão que me impressionava, ou às vezes de seitas, para gerirem a sua vida. Isto conduziu-me à filosofia e, portanto, o livro acaba por refletir as reflexões, portanto, de espelhar as reflexões de caráter filosófico que todos nós fazemos com mais consciência ou menos consciência. E obrigou a reler, de facto, os filósofos que lá são referidos e outros, embora colocados de forma caricata, não é? Quer dizer, o homem de Deleuze é, de facto, uma criatura que pode ser magnífica, porque conhece os parâmetros, estuda, tem raciocínios que enquadram o concreto no abstrato, portanto, pode ser uma criatura de muita valia, pode dar muito jeito e evitar muita chatice, mas é também uma criatura pouco armada para situações, elas próprias explosivas e muito criativas, ou criativas num sentido fortemente inovador. Ou seja, uma criatura desprotegida. O que é que faz um homem de leis num sítio onde não há lei nenhuma? Num sítio em que o fazendeiro, para ser fazendeiro, e portanto isso é o seu poder, tem que combater quem rouba através da pena de morte ou de uma pena de mutilação ou alguma fortemente marcante. Como é que consegue gerir um ciclo de produção regido por esta lei de bronze, e aliás inconstitucional, completamente desumana, primitiva, sem seguir esse caminho? Passa rapidamente de coronel a baronesa. E uma baronesa é torcidada, por isso simplesmente, na costa do Cacau. Também, digamos, o desafio da relação humana é discutida à solta, disfarçada. Está nos interstícios, não é? Está permanentemente, designadamente as relações de domínio, ou seja, quando mulher domina o homem, ou o contrário, mas sobretudo quando mulher domina o homem, que é uma situação que se verifica e é, em muitos casos, invisível, mas verifica-se. E, portanto, quando uma amiga minha de Ilhéus dizia eu não consegui ler o seu diálogo entre homem e mulher, que está no fim, que é um diálogo de esmagamento e de forte dominação, mas num sentido amesquinhante, porque eu sofri isso do meu marido. Eu disse, ok, ouça, deve haver milhares de pessoas que sofreram isso, homens e mulheres, e portanto que se reconhecem nisso como uma coisa horrenda. Mas é assim, podia ser uma peça de teatro. Podia ser uma peça de teatro. Portanto, como é que se consegue meter isso tudo num livro? Era esse o meu desafio. Falar ao mesmo tempo da privacidade, das ferramentas de interseção de conversas, hoje em dia popularizadas por software que se instala no computador e que o transforma num microfone que transmite remotamente tudo o que está a ser dito, e as pessoas não têm a mínima ideia disso, etc, etc. Portanto, como é que se consegue falar disso tudo sem pôr os leitores a bocejar? Este tipo escreveu o roteiro prático da internet, agora quer escrever o roteiro prático de tudo e mais alguma coisa, por amor de Deus, vá. Na verdade, estamos fartos.
E foi esse o esforço. Talvez tenha sido esse o aspecto mais difícil de gerir. Se isto tem mensagens, não sei. Procurem, francamente. Eu acho que tem uma mensagem muito óbvia, não é? A ideia de que não há, por um lado, o tal risco da vida nos passar ao lado. Este desgraçado chega aos 60 anos para saber o que é o pompoarismo e para admirar a beleza de uma mulher de 60 e tal anos. Quer dizer, coitado, não é? Vive a babar-se quando vê rapariguinhas simpáticas, mas não se atreve sequer a estender a mão pelo medo de rejeição e tal. É cheio de implícitos, de tentativas frustradas, algumas provavelmente nem assumidas, etc, etc. Mas isso é o que há mais abundante. Portanto, respeitar os outros, admitir que essa relação é possível com um brado de protesto pelo horror para que é alguém entender que uma mulher se transforma num museu a partir dos 50 anos, não é? Quer dizer, um museu de si própria, já que já deu à pátria 2 valentes ou 2 valentes crianças, e, portanto, pode transformar-se em museu. Mas tudo isso, mas na verdade o grande problema é que há mais museus do que nós possamos julgar. E, portanto, a descrição de que falava há bocado e que falou a Joana é uma descrição terrivelmente verdadeira, porque a tendência, uma das tendências é essa. A outra é que está agora discutida pelo filósofo o Julian, que escreveu um livro sobre a intimidade, que está agora a dar na França, e em que ele descreve de maneira que eu acho absolutamente sublime, felizmente não o li antes de fechar isto, tinha-me transtornado a cabeça, explica como é fácil criar um receptáculo, que é a relação conjugal, sobretudo, uma espécie de familiaridade em que as pessoas conhecem tudo uma sobre a outra, em que partilharam momentos os mais interessantes e desgraçados numa timeline, por vezes muito vasta, e em que se transformam na realidade em familiares no que se tem de incestuoso, que é, como sabem, o contrário daquilo que é o parâmetro em que a diversidade e o afeto é suposto expandir-se no sentido erótico e sexual. Portanto, esse perigo do secretariado conjugal, não é um perigo que, quer dizer, toda a gente que já viveu uma relação conjugal sabe. Quando nós falamos de secretariado conjugal, as pessoas já estão a rir-se com ar cúmplice e tal, porque sabem do que estamos a falar, não é? É aquilo, assim, aquela coisa. Exatamente, é o secretariado conjugal. Outras pessoas dirão que não e tal, não. Portanto, este livro, no fundo, como se acabava, tem talvez uma coisa ingênua, não é? Tem uma saga, tem uma busca. Tem um totopa que está ao fim de 60 anos de vida, ainda anda à procura de como viver, uma vez que não há uma receita miraculosa, é uma coisa diabólica, vai às religiões, o desgraçado, portanto, desde o Bhagavad Gita até ao Alcorão, até ao Evangelho católico, apostólico, românico ou não, etc., românico ou não, a criatura anda por aí por toda a parte à procura de um guia de vida. Depois julga que há um problema puramente físico. Se um tipo limpar a tripa e os pulmões e os olhos, fica puro, magnífico e é feliz. Azar cai em cima, o que nos pode cair a qualquer hora, não é? O malandro baiano. Mas o malandro baiano pode estar ao nosso lado, não é? Pode ser um tipo muito mais próximo. Não tem que estar na Bahia, não é? Não, aliás... E nunca sabemos onde é que está o malandro baiano, não é? Um dia aparece um tipo porrando, no dia seguinte, olha, é mesmo o malandro baiano que nos calhou em sorte e estamos tramados, é mesmo agora que vamos amargar. Portanto, isto acaba com uma mensagem de esperança. Enfim, andei muito à procura e se acabava com uma mensagem de esperança, ou se eu matava aquilo tudo. E foi o Henrique Monteiro que me disse, olha, há um problema aqui nestas coisas da escrita. É que a gente chega a um ponto em que aquelas criaturas não se deixam matar. Aí é que tu tens que ter cuidado porque estás a ficar agarrado pelo livro. Tens que acabar, não é? Tens que acabar o livro. Quando começas a não conseguir matar o personagem, tens que acabar o livro. Bem ou mal, mas acabar. Então eu decidi acabar. E por isso é que chamei aquilo epílogo provisório. Epílogo provisório, porque de facto é provisório, não é só provisório, devia ter escrito arbitrário. Porque alguns daqueles outcomes podiam ser exatamente o contrário. Não tive coragem de matar a Eldinha, precisamente pelas raízes voluntárias, e por ser a tal infeliz esfregada por botes lúbricos uns atrás dos outros,
mas uma grande patifória, que tentou envenenar o pobre do Rodrigo, mas coitadinha deve ter sido seduzida ou paga ou corrompida, mas tentou bem, contava-lhe as novelas, dava-lhe comidinha boa, comidinha com a minha bastolítica dentro, não é? Portanto, ia desaparecendo graças à Ildinha, mas não é capaz de tratá-la mal, pelas raízes proletárias, repito, deve ser isso. E uma mensagem de esperança. E, francamente, achei que seguir o critério dos clássicos, não é? E pôr aquela espécie de Ulisses miserável, um bocadinho atontalhado, a regressar a casa, babado com a beleza de Lisboa, encantado e a cantar a Fera Ferida, a tal canção de Roberto Carlos e da Betânia, que é em si um compêndio de filosofia, eu percebi lá no Brasil como os brasileiros são diferentes de nós, não é? Parecem iguais, mas não são. O facto de ver uma assistência com 20 mil, 30 mil pessoas a cantarem em coro a mesma letra é verdadeiramente impressionante. Eu, por mim, não sou capaz de lembrar de letra nenhuma, a não ser do hino e da grande, etc. Mas fiquei com verdadeira admiração porque encontrava pessoas capazes de repetirem letras inteiras com rigor e pensando no conteúdo da letra. Ou seja, são manuais de filosofia em pó, ou enlatada, não é? Ou engarrafada, pequenos manuais de filosofia. E nessa canção Fera Ferida está talvez a solução, ou uma das chaves, para um dos personagens destas histórias, não é? Que é o tipo que, sendo animal de risco, domesticado, esquece o risco e, portanto, fica completamente vulnerável e só não morre por um acaso absolutamente estonteante. Baralhei tudo, portanto, não julguei que contei o livro. São coisas completamente esparsas. Se encontrarem algum sentido nisso, espero que se divirtam. Se não encontrarem, protestem junto à editora, que é para isso que serve. Muito obrigado também.